fazer essa manipulação dos sons, fazer a síntese, segmentação, julgamento de rimas, a literação e a manipulação das sílabas e dos fonemas. Além disso, foi feito o teste de nomeação automática rápida. Então, ele verifica as habilidades de ver o estímulo e conseguir nomear esse estímulo rapidamente. Ele foi dividido em 4 subtestes, então tinha o teste de cores, de objetos, de letras e números. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de como são os estímulos. Então, é apresentado para o participante, né, essas imagens, e aí ele tem que nomear em sequência o mais rápido que ele conseguir. Então, por exemplo, aqui no das imagens, ele teria que falar preto, azul, amarelo, vermelho, verde, em sequência, o mais rápido possível. E aqui um exemplo de objetos que ele teria que nomear. E aí é medido o tempo que o participante leva para chegar até o final, e os erros também, que o ideal é ele responder tudo corretamente. Bom, então, como resultado, né, para analisar esses dados, foram feitas anovas de medidas repetidas, teste T para amostras pareadas e correlações de Pearson. Então, primeiro, para o teste de inteligência, esses alunos tiveram uma média de 68,87, então, que é um número bastante baixo. No teste de competência de leitura de palavras e pseudopalavras, eles apresentaram uma média de 19 alunos, apresentaram uma média semelhante ao de alunos de quinto ano. 2 alunos tiveram média semelhante ao quarto ano, e um aluno teve uma média semelhante ao terceiro ano e um semelhante ao segundo ano. Bom, foi observado também uma maior taxa de acerto nas palavras do que nas pseudopalavras, então naquela tarefa de leitura de palavras da lista de palavras e de pseudopalavras, a taxa de acerto foi maior para as palavras. Os participantes também apresentaram maior dificuldade nas atividades fonêmicas do que nas silábicas, então aquelas atividades de consciência fonológica foi mais difícil quando se tratava de fonemas. E para as tarefas de nomeação rápida, o tempo de nomeação dos alfanuméricos foi menor do que os não alfanuméricos. Além disso, nas correlações, a gente encontrou que a nomeação rápida para alfanuméricos teve maior correlação com as tarefas de leitura, e a prova de leitura de textos teve maior correlação com a nomeação rápida do que com a avaliação de consciência fonológica. Além disso, as avaliações de consciência fonológica, elas foram as medidas que tiveram menor correlação com a leitura. Bom, então, o que, que a gente pode tirar de interpretação desses resultados, né? O baixo desempenho no QI, né, no teste de inteligência, ele pode ser explicado pela baixa escolarização dos participantes. Então, apesar deles terem históricos escolares bastante variados, né? Todos eles tiveram uma baixa escolarização formal. E esses testes, eles apresentam uma alta correlação com esse índice de escolarização. Então, quanto mais tempo de escola essas pessoas têm, elas costumam ter um desempenho melhor nesse teste de QI. E isso pode acontecer por diversos fatores, além da questão do conteúdo, né, que elas aprendem mesmo, tem a familiaridade com a realização de testes. Então, essas pessoas que não tiveram uma frequência na escola formal, elas não estão acostumadas a realizar avaliações, então, saber como responder, é a questão da ansiedade também, que pode interferir. Então, essa falta de escolarização formal, ela realmente traz um impacto desses testes de inteligência. Então, isso pode explicar por que o resultado deles foi tão baixo.
Na avaliação de leitura de palavras e pseudopalavras, o resultado realmente foi semelhante com ao de crianças de quinto ano, então corresponde àquela primeira avaliação que eles fizeram, né, onde 19 participantes foram para essa faixa do quinto ano, então o resultado dessas avaliações foi correspondente ao esperado. A leitura de pseudopalavras, onde havia trocas fonológicas, ela teve um menor desempenho. Então, quando tem essas palavras têm fonemas semelhantes, eles cometem mais erros que indicam prejuízo na rota fonológica de leitura. Então, esses participantes eles têm uma dificuldade nessa decodificação de transformar a letra, né, que ele está lendo, o grafema, nos fonemas. Então, quando a gente tem essas pseudopalavras com fonemas semelhantes, eles têm uma tendência a tentar adivinhar a palavra que está escrita e não fazem essa decodificação corretamente, e isso acaba levando a um maior número de erros. A dificuldade em atividades fonêmicas ser maior do que a silábica também é condizente com o que a gente tem encontrado na literatura, né, com os indícios de que é preciso a alfabetização para o desenvolvimento dessa habilidade de manipulação de fonemas, enquanto a silábica ela já acontece de uma forma mais natural. Então, o reconhecimento de rimas, por exemplo, e das aliterações, ele acaba sendo mais fácil quando a gente está trabalhando a nível de sílabas do que de fonemas. O desempenho do teste de nomeação rápida para esses participantes foi maior do que os dados normatizados para as crianças, provavelmente devido às questões da vida cotidiana, né? Porque esses adultos eles estão inseridos no mundo letrado, então eles têm que têm que nomear as coisas, né? Eles estão mais treinados nessa atividade, por mais que não aconteça de uma forma formal, né, como na escola. E esse desempenho foi maior principalmente para os itens alfanuméricos. Então, eles têm que lidar com esses números no cotidiano, então eles vão aprendendo a lidar ali de acordo com as estratégias que eles conseguem formar para conseguir levar a vida, né, da melhor forma possível. Então, as crianças elas já estão nesse processo de começar esse contato, então provavelmente por isso o desempenho dos adultos foi melhor. As altas correlações que foram apresentadas entre a consciência fonológica e os testes de leitura e a nomeação automática rápida, elas indicam que essas podem ser habilidades que, quando a gente treina, podem facilitar a aprendizagem da leitura nesses participantes. Então, a consciência fonológica, ela facilita nesse processo de decodificação das palavras. Então, os participantes que têm maior habilidade de consciência fonológica, eles cometem menos erros na escrita e também na leitura. E a nomeação automática rápida, ela tem um impacto na velocidade de leitura. Então, os participantes que têm melhor desempenho na nomeação automática rápida, eles têm uma velocidade de leitura maior. E nas análises também foi identificado que a variação de faixa etária entre os alunos, entre os participantes, né? Então a gente teve aquela discrepância entre alunos participantes de 18 até 60 anos, mas isso não teve um impacto nos resultados apresentados. Então a faixa etária realmente não teve uma grande influência, realmente a questão do nível de alfabetização mesmo, aquele teste de leitura de palavras foi o que teve mais impacto. E aí, esse aqui é o artigo que que eu usei como referência, né? Então, como eu falei, de consciência fonológica, do Matheus e do Eliseu. E é isso. Agora, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que eu explique melhor alguma coisa. Uhum. Obrigada, Vanessa. Vamos, quem puder abrir câmera. O artigo é muito bom. Ele
traz esses achados que a Vanessa apresentou, mas acho que a gente precisa discutir eles e colocar, relacionar com a prática, né, da alfabetização de adulto. Então, quem tiver a fim de abrir a câmera, e aí vou fazer algumas perguntas e vamos tentar trazer esses resultados para a prática, né? Porque acho que é aí que é o maior valor desse artigo, e imagino que a ponte entre os achados e entre a prática não seja tão óbvia e tão fácil. Tudo bem? Vanessa, acho que pode até tirar, ou talvez voltar lá na apresentação, porque a minha primeira pergunta, quando eu li esse artigo, eu fiquei pensando, então, como que esse adulto chega para a alfabetização? Né? Quem tem experiência, ou quem já leu, ou com base nesse artigo, quais são as funções cognitivas que a gente poderia esperar, a maioria das pessoas adultas que chegam para serem alfabetizadas, aí depois de, né, já adulto, como que eles chegam em termos de funções cognitivas? O que eles têm, o que eles não têm, e como que isso depois vai interagir com o método que será usado para sua alfabetização? Só não pode falar todo mundo ao mesmo tempo, gente. Aí não. Bom, Vanessa falou da consciência fonológica, nomeação, inteligência, né, dos estudos de crianças. A gente sabe que muitas dessas habilidades são pré-requisitos para uma boa alfabetização. Quais exatamente são pré-requisitos? E como, talvez, o que esse artigo diz em relação a adulto, né? Como essas habilidades são desenvolvidas em adulto? Reformulando a pergunta. Vanessa, pode falar também. Acho que talvez no final o bate-papo vai ser entre nós duas. Então, o que a gente tem de mais forte é que realmente eles têm um prejuízo muito grande nessa questão da consciência fonológica, né? Então, eles têm essa dificuldade de identificação dos fonemas como unidades isoladas. Então, como a gente teve nos resultados, quando a gente fala de sílabas, eles até conseguem identificar, mas quando a gente vai para a parte do fonema mesmo e a manipulação desses fonemas de forma isolada, eles têm muita dificuldade. Assim como a questão da nomeação, aqui eles não. Foi um dos problemas assim, desse artigo, foi que eles não fizeram uma comparação da velocidade de nomeação com adultos alfabetizados, né? Então, assim, a gente teve que, em relação às crianças não alfabetizadas, foi melhor, mas não teve uma comparação com alfabetizados, então o indício é de que eles têm realmente demoram mais para fazer essa nomeação, porque é uma habilidade que está altamente correlacionada com a habilidade de leitura, né? Então eles têm esse prejuízo, eles vão demorar mais para fazer essas atividades. Eu acho que é o que você falou, que o artigo traz, que é a facilidade com manipulação de sílabas, ela é maior do que a manipulação de fonemas, e a gente entende que manipular sílabas se apoia muito mais no uso da linguagem, como você falou, né? Então, perceber rimas ou perceber sons iniciais de palavras, a literação, depende muito mais na prática da fala do que na prática, né, outras práticas relacionadas à alfabetização. Então, em termos de habilidades de perceber e lidar com sons, a gente pode pensar que eles conseguem se apoiar nas unidades maiores, como sílabas, mas nem sempre conseguem reconhecer unidades menores, como fonemas, né? Isso é muito importante, acho que a gente tomar consciência disso.
Por quê? Porque, de repente, se você depois me fala, né, você vai me ensinar a ler, e você me fala, seu nome é Maria, com que som começa seu nome? Eu vou reconhecer que é algum som do tipo ma, mas eu não vou conseguir isolar né, a letra inicial, ou M. Então, quando depois alguém me ensina, olha, seu nome começa com esse som, e essa é a letra correspondente. Então, meu nome que começa Maria, tem o M como letra correspondente, mas eu naturalmente associo esse M com o som de ma, que é aquele som que eu consigo reconhecer. Né? Não é natural eu isolar o M, né, o som de e aí ter noção de que, então Maria começa igual como Milena, porque né, o som e a letra é igual. Legal. Em termos de inteligência, né, eles avaliaram a minha inteligência e você falou bastante sobre resultado. Você acha que significa, então, se a pessoa não estuda, ela tem automaticamente inteligência rebaixada? Porque parece que é esse resultado que esse estudo mostra, né? Então, na verdade, esses resultados estão mais relacionados a como esses testes são feitos do que verdadeiramente a capacidade dos participantes, né? Então, a pessoa que ela frequenta a escola, ela está acostumada a realizar diversos tipos de avaliação. Então, a gente vai criando estratégias de como responder também. Então, você sabe o tipo de resposta que é esperado de você, você cria estratégias para responder aquilo mais rapidamente também. Então, o participante que ele não teve uma escolarização, ele não vai ter esse treinamento anterior, por mais que não seja uma tarefa exatamente que você já fez, mas você tem uma transposição dessa aprendizagem, você já fez algo parecido, então você já tem uma noção de como resolver aquilo. O participante que ele não frequentou a escola, ele não vai ter já esse conhecimento prévio. Tem a questão também de que muitos desses testes usam questões que estão relacionadas à leitura mesmo, então o participante ele tem que ler a questão, ele tem que interpretar, então se ele não sabe ler, ele não vai conseguir fazer essa interpretação correta de muitas das tarefas. Esse teste que foi utilizado é um teste mais simplificado, que costuma ser utilizado com crianças, então ele já tem a intenção de reduzir um pouco essa interferência, mas como eu falei, essa questão de você estar habituado a realizar testes já faz uma grande diferença, além dos conceitos que a gente aprende na escola, que às vezes não estão sendo diretamente perguntados ali, mas que vão ter uma influência também, né, no desempenho desses participantes. E a questão também de ansiedade que você tem, você não está acostumado a ser avaliado, muitas dessas pessoas já têm um histórico de frustração com a escola, né? Então já faz uma associação ruim com essa questão do teste, isso também vai impactar no desempenho deles, porque causa uma ansiedade. Então, todos esses fatores vão dizer mais sobre o desempenho deles do que realmente sobre a habilidade cognitiva que eles têm. Então, seria interessante você ter testes mais adaptados para esse público, que pudessem ter uma medida mais real mesmo dessas habilidades dos participantes. Posso falar? Nisso, eu acho que tem a questão de que esses testes são testes tradicionais que dependem muito da questão da linguagem, né? E da escolarização que você teve. Então, se você não teve ali, naquele ambiente onde você desenvolve essa questão, você fica num nível abaixo no teste de inteligência, mas acho que isso não quer dizer que a inteligência real da pessoa seja aquilo, por causa do tipo realmente do que o teste ele é criado. Uhum. Aí, a gente sempre recorrendo à teoria, né? Quando a gente fala da inteligência, a gente tem, basicamente, hoje, né, conforme as teorias vigentes, a gente tem inteligência cristalizada e não cristalizada. A cristalizada depende mais desse ensino formal,
né, e da quantidade de informações e qualidade das informações adquiridas, e depende da leitura, e depende da aquisição de lógica e matemática. E temos inteligência não cristalizada, que é uma habilidade mais de raciocínio lógico, independente do ensino formal. Talvez a escolha desses instrumentos, né, considerando a população, poderia ser mais na linha da inteligência não cristalizada. E acho que aumentaria, favoreceria o que a Mariela falou, né, de uma escolha de instrumento mais adequado para essa população. Mas, sabe, me traz uma outra pergunta que a gente frequentemente escuta quando submetemos projeto, por exemplo, com esse tipo de população. Então, melhor não avaliar? Melhor, sabe, para não frustrar, para não cair nessas perguntas, não teve acesso, então nosso instrumento não avalia a habilidade, mas muito mais, né, esses fatores que estão associados, então melhor não devemos avaliar. Talvez essa seria a saída, ou essa é a realidade, então já que temos dificuldade, não vamos avaliar? Como que isso fica na prática? Vanessa, você tem experiência com essa população? Você acha que eles se frustram muito por serem avaliados? Ou há também aspectos positivos dessa avaliação? Uhum. Eu acho que é muito importante a forma como a gente está pensando em usar essas avaliações mesmo e como que a gente apresenta isso para eles também, né? Porque você ter esse resultado, você vai justamente saber também quais são as defasagens e o que precisa ser melhorado. Então, você entender onde estão as dificuldades também é importante. Então, eu acho que esses testes continuam sendo úteis justamente para a gente ver onde está a diferença. Então, eles tiveram um desempenho menor, e aí você entender por quê, quais são essas diferenças, o que precisa ser trabalhado para que esse desempenho melhore. Então, assim, eles realmente têm essa questão da frustração e essa recusa inicial, principalmente com os testes, mas quando você apresenta esses resultados para eles e explica o porquê, né? Então, assim, olha, a gente está com uma dificuldade nessa parte, então a gente pode trabalhar isso dessa forma. É importante para eles até entenderem o motivo das intervenções que são realizadas. Então, assim, às vezes a gente passa, né, lá no EJAS, a gente trabalha alguma atividade com eles e eles não entendem por que a gente está fazendo aquilo, às vezes é chato, então não faz sentido. E a partir do momento que você mostra esses resultados e fala, olha, então, esse seu desempenho aqui foi assim por causa dessa atividade que você não treinou. Então, vamos treinar isso para melhorar esse número. Então, para eles também deixa de ser uma coisa aversiva e eles passam a enxergar aquele teste de uma outra forma. Então, eu acho que depende muito de como que isso vai ser trabalhado com ele. Então, quando a gente levanta essas questões, né, de que, o seu desempenho foi assim por conta disso, e não nesse sentido de falar que, vocês foram piores, né, e sim de falar como que foi em relação às condições que eles têm, né. Lili, você vai falar? Eu queria fazer um comentário. Eu trabalhei há muitos anos com educação de jovens e adultos, já faz 20 anos, e era um trabalho que era muito delicado, justamente porque a gente tinha pessoas com diferentes níveis de escolaridade, e essas diferentes sensibilidades tinham que ser consideradas, né? Inclusive para a metodologia utilizada, né? Tinha gente que tinha muito conhecimento sobre muitas coisas, só não sabia ler e escrever. E aí, como que você traz tudo isso para a realidade? Então, para mim, eu acho que, eu concordo muito com o que foi dito até aqui, do quanto é importante a gente medir, sim, mas acredito que quem está na área, né, que está estudando isso com mais detalhes, talvez precise criar formas de melhor avaliar. Eu não tenho ideia como fazer isso. Estou aqui para aprender, porque eu não sei como a gente começa a construir um instrumento para medir tudo isso, né? Para medir esse conhecimento, para medir o que é conhecimento, o que é inteligência, para medir essas habilidades, né? Eu acho que é importante a gente construir essas formas de medir
que tenham a ver com o público que a gente trabalha, né, e com a realidade brasileira, né, a gente tem, nessas aulas que a gente tem, nesses encontros que a gente tem pontuado o quanto a gente tem uma realidade fora do Brasil e o quanto a realidade dentro do Brasil precisa ser considerada. Então, acho que são 2 focos que precisa ter, essa diversidade regional que a gente tem, e o quanto isso precisa ser considerado dentro da nossa realidade como país, e, de fato, construir mecanismos, formas de fazer essa coleta de dados, para que a gente se aproxime cada vez mais da nossa realidade, porque se a gente deixar de medir, a gente deixa de conseguir fazer políticas públicas. Eu acho que o dado por si só não é o suficiente para a gente, né, avançar como sociedade e até justificar o nosso trabalho como pesquisadores, como estudiosos. Eu acho que o dado é importante, sim, o avanço no conhecimento também, mas a gente precisa voltar para a sociedade de alguma forma, e é por meio de políticas públicas, e a gente só vai conseguir fazer isso se, de fato, a gente se aproximar cada vez mais da realidade desses dados. Eu penso dessa forma. E eu também gostei muito da exposição, não consegui ler o texto, mas adorei a exposição, deu para entender tudo, foi ótimo. Muito obrigada. Vitor, Camilo. Primeiro, Camilo. O Camilo vai falar? Eu fui apertar o botão de microfone e apertei o botão de tirar a mão, mas enfim. Deixa eu ligar minha câmera aqui um pouquinho. É sempre interessante essa discussão, né? Acho que, como aqui é um grupo aberto, você sempre traz essa questão da importância da reflexão. E, pegando aqui esse comentário agora, acho que a questão de alguns instrumentos a gente já até tem. A questão é sempre como a gente lê eles e o que você traz de informação deles. E acho que isso, na verdade, é uma coisa que parte é cultural e parte é dentro da ideia de você ver a coisa de uma forma mais imparcial, ou dentro das evidências, ou dentro do formato. Vou usar um exemplo bem básico. Então, assim, se você pegar qualquer exame de imagem que você for fazer para você fazer uma articulação, se você passar dos 40, o seu exame na articulação não vai aparecer parabéns, a sua articulação é igual de um bebê, maravilhosa, linda, sua vida foi maravilhosa. Não vai aparecer, sei lá, uma condromalácia, desgaste de não sei o que e tal. Então, assim, a culpa não é do exame. O exame só está comentando. Então, se você pega, ou o médico pega e indiscriminadamente lê isso e isso fala para você, olha, esse aqui apareceu isso aí. Você vai olhar e fala, nossa, meu Deus, né? Que coisa horrorosa. Então, como você lê isso e você tenta entender como isso faz parte ou não dentro do desenvolvimento, o que aconteceu, o histórico, o que fazer com isso para compensar, que foi meio que o que a Vanessa falou, né? Então, tipo, vamos entender o que é o seu processo, olha, você viu que isso aqui está um pouquinho deficitário, vamos tentar te ajudar, o que pode fazer e tal. Então, nessa questão dos instrumentos para isso, a gente tem várias coisas. Então, a Caterina explicou sobre a diferença de inteligência, então a gente poderia fazer medições sobre funções executivas, então para tentar entender um pouco mais como é cada função, então como está a parte da memória de trabalho, como está a atenção, como está a velocidade de processamento, porque tudo isso acaba sendo base para esse processo. Então, se você, eu acho que tem bastante gente aqui um pouco de fora do GELC, né, então não sei o quanto o pessoal estuda sobre essa questão da leitura. A leitura é um processo extremamente complexo. E aí, eu sempre quando eu comento com as pessoas sobre leitura, o fato da gente fazer isso muitas vezes de forma automática e simples, dá uma ilusão de que é uma coisa simples, mas do ponto de vista, né, estrutural do cérebro de desenvolvimento, é uma coisa muito complexa. Então, aí, por isso que eu fiz o paralelo com o exame de imagem para uma questão, né, de uma parte mais física. Você pedir, talvez, para um idoso correr uma meia maratona do nada, é um pouco complicado para ele, se ele não tiver nenhum tipo de preparo, né, a pessoa... não precisa ser um idoso, mas assim, alguém que, né, não tem as articulações ou o processo físico apto para fazer esse exercício. Mas não quer dizer que ele nunca vai poder fazer. Ele pode, né? Tem um monte de recordes de idosos fazendo natações de longo período, natação, fisiculturistas idosos, que é super difícil, porque tem todo um processo fisiológico, então, assim, tem categorias para isso. Então, você imagina, para um idoso ficar, né, sempre, né, definido e tal, mas tem um processo envolvido de ir atrás. Então, nessa questão da leitura, acho que o que falta no desafio é a gente um pouco entender esses processos, entender o que faz parte, e acho que tem uma questão, por isso que eu vou na linha da Vanessa, né, de conversar com as pessoas e tal, porque a gente tem que convencer, não sei se convencer seria a sua palavra, mas que talvez convencer seja a ideia, por conta dessa questão cultural de que, assim como você, por isso que eu gosto do exemplo físico, porque é sempre mais fácil, né, desses panoramas, assim como você consegue chegar para uma pessoa que está esse exame e falar assim, olha, vamos fazer uma caminhada, fazer uma coisa, você compensa esse fator, né, de alguma coisa que aconteceu, você consegue fazer também isso nessa
questão mais do desenvolvimento mais acadêmico, vamos dizer assim, da pessoa. E aí essa, né, dentro do que a gente tem, por exemplo, de ferramenta hoje, que é o que o grupo usa, tem o Calulu, né, que a gente está usando com adultos, que é um método de alfabetização fônico, com a ajuda de um software, de um jogo e tal, mas é sempre uma dificuldade, porque quando você chega nessas leituras, você até tem algumas ferramentas, mas elas são lidas, talvez de uma forma, nós temos as discussões de vez em quando no grupo, ou no grupo com o pessoal que está lá no EJA, é sempre muito difícil de entender alguns fenômenos, né. Então, acho que só queria fazer esse amarradão, assim, de algumas coisas e dizer que talvez as ferramentas a gente tem muita ferramenta, mas como a gente vai usar, interpretar, para poder chegar e devolver, e o que a gente vai fazer isso para a sociedade, acho que acaba sendo um pouco do desafio, né? Eu vou complementar onde você parou, Camilo. Eu acho que tem dois caminhos em relação à avaliação das ferramentas e em relação a mensurar, em relação à cognição dos adultos, né? Um dos caminhos é esse que a Vanessa apresentou, então, usar testes que estão aqui, que estão validados para população em faixas etárias diferentes, com nível educacional diferente, no caso da leitura, que estão validadas para as crianças, e levar essas ferramentas para os adultos. Mas como a Lilian apontou, são adultos que talvez não vão ter um desempenho bom nessas ferramentas, não porque eles não conseguem desempenhar, mas porque algo, né, na cognição está funcionando diferente e que podem ter uma riqueza cognitiva muito grande, mas o teste não seja capaz de mensurar. Isso de fato acontece, né? Por quê? Porque essas ferramentas elas não são calibradas para adulto analfabeto, adulto que não teve acesso à escola na idade certa. Mas é um caminho, né? Então, quando a gente aplica o instrumento, e aí vê o resultado, acho que vale a pena a reflexão, porque que essa pontuação, de repente, ficou baixa. Será que é porque o instrumento conseguiu mensurar, ou porque talvez ele precisa ser calibrado para conseguir mensurar, né? E calibração ela pode acontecer, às vezes, só no fato de como a instrução é feita, né? Então, a gente vê grande dificuldade de adulto, às vezes, compreender o que aquele teste, o que a instrução está pedindo. E aí você faz alguma adaptação na instrução, aí, pum, né, entendeu, e aí desempenha bem, ou seja, a habilidade está lá, mas a instrução não foi feita para essa população. Ou esse teste nunca avalia apenas uma função cognitiva, né? Sempre temos várias funções envolvidas, no mínimo atenção. Então, talvez às vezes ele não consiga desempenhar, não porque, por exemplo, nomeação não está funcionando, mas porque o span atencional durante o qual esse adulto consegue prestar atenção é bem menor. Então, acho que são, primeiro, o caminho, né, que eu vejo, podemos até calibrar os instrumentos já vigentes, adequar eles para que eles consigam mensurar aquilo que eles normalmente fazem, mas na população do adulto, aluno EJA. Segundo caminho, é o que você colocou, Camilo, e o que está acontecendo na prática, é um ajuste, um conhecimento mais por via da prática, já da alfabetização, ou por via do ensino, né? Porque quando você ensina esse adulto, você se depara com mesmas funções cognitivas que ele tem na avaliação, né? Mas você já vê como funciona a atenção, como funciona a linguagem, como funciona a memória, você vê na prática, porque você está tentando ensinar ele. E aí a gente também, tendo uma atitude um pouquinho mais de pesquisador, a gente pode fazer vários ajustes na metodologia para testar onde está a deficiência, onde está a facilidade, né? Então, onde está ponto fraco, onde está ponto forte dele, por onde você vai conseguir andar com ele. Só que, e aí seria mais uma abordagem um pouco mais com viés clínico, né? O que você faria num nível mais 1 a 1 na clínica, embora você está na escola. Mas aí isso pressupõe que você tem uma bagagem, um conhecimento muito maior, né, que nem sempre o pedagogo vai ter, que nem sempre o profissional vai ter, para conseguir
observar, né, funcionamento cognitivo dessa pessoa que está na frente dele. Mas é um jeito também. E aí, a partir desse know-how, elaborar instrumentos para você mensurar uma habilidade. Né? A gente aqui está falando num viés de neurociência, neuropsicologia, né? Então, a gente está falando sobre funções cognitivas, baseadas nos modelos cognitivos, de como funciona a inteligência, como funciona a memória, como funciona a alfabetização, linguagem, etc, etc. Claro que tem outras perspectivas, né? Acho que o que a Lili falou é uma perspectiva também, pode ser mais sociocultural, tá? Então, a gente não está negando outras perspectivas, né? Mas a gente, para conseguirmos ter uma leitura, a gente sempre precisa restringir um pouco o assunto para conseguir responder uma parte, enquanto outras áreas vão respondendo outras partes, compondo esse quebra-cabeça tão complexo que um ser humano é, né? Acho que precisamos deixar isso claro. Muito bem. Mais algum comentário ou mais uma pergunta aqui? Eu ia só comentar que eu acho que eu tinha pensado mais nesse quesito clínico também, que eu entendo a importância de avaliar a questão da leitura, e são diversos testes que vão avaliar as dificuldades que eles têm. Eu acho que isso no quesito de ansiedade talvez gere um pouco mais de atrito, porque você está avaliando tudo que ele tem dificuldade. Então, no quesito clínico, normalmente você vai avaliar não só o que ele tem dificuldade, mas também as questões de adaptação que ele tem um pouco melhor. Para trazer isso que você falou, dessa questão 1 a 1, porque diminui um pouco, né? Se você só reporta as dificuldades, você não tem um retorno para a pessoa das vias do que ela pode ajustar ou que ela tem algo mais desenvolvido, por conta de ela não teve a alfabetização, mas ela desenvolveu técnicas de se adaptar ao ambiente, não só na vida diária dela, questões de reconhecimento de imagem também. Sei que é difícil ampliar teste e colocar mais atividades por conta do período que você tem, mas talvez trazer essas informações de pontos fortes que a pessoa tem, principalmente isso tem ocorrido bastante no contexto clínico, para a descrição dos transtornos, né? Você não trazer só os déficits, trazer as partes fortes que essa pessoa tem, e algo mais desenvolvido é algo importante também para o retorno para essa pessoa, né? Porque muitas vezes são pessoas que questão socioeconômica baixa, nunca teve uma avaliação ampla, trazer esse retorno para ela talvez ajude também no próprio entendimento desses déficits que ela apresenta. Uhum. Sim, Vitor, e acho que também isso também trazendo de volta para o que a Lili colocou, né? Por que no fundo, assim, no começo a gente tem que se preocupar em avaliar? Porque no final das contas, o objetivo é ter um perfil, né, cognitivo dessa pessoa, nos pontos fracos e nos pontos fortes, e reverter esse perfil em alguma facilitação pro docente, para quem vai trabalhar com essa pessoa, né? Porque, claro, pontos fortes são talvez até mais essenciais do que pontos fracos, porque é por meio desses que você vai puxando a pessoa para ela poder desempenhar. Né? Na prática, o que a gente vê? A gente vê muitas pessoas, adultos, na escola, né? No processo de alfabetização, e a gente vê um ciclo de desistência, desisto, volto, né? Um ciclo que dura anos e anos, e muitos desses adultos não conseguem sair do lugar. E alguns saem do lugar muito rápido e vão se formando, e não sabemos por quê. Não vejo nenhum material bem estruturado que vai me falar, olha, pessoas com esse perfil terão mais dificuldades nessa parte de alfabetização, e pessoas com esse perfil terão menos dificuldade, mas podem ter dificuldade, por exemplo, com esse assunto. Então, seria ideal se a gente tiver ferramentas que me possibilitam levantar esse perfil, e esse perfil vai, né, falar com o pedagogo e falar, olha, com esse aluno, você vai ter que dar suporte maior aqui, e usar essas facilidades que ele tem para puxar ele nesse assunto que você está ensinando. Isso seria o ideal dos mundos, né, o melhor dos mundos. Não estamos lá, e acho que quando a Lili fala das políticas públicas, um dos motivos, e essa é uma crítica que a gente precisa fazer,
porque o tempo inteiro a gente escuta isso, recebe como resposta, é porque não temos acesso a essa população, né? Lili, quando você fala, precisamos avaliar adulto em regiões diferentes, não vejo nenhuma chamada que fala, vamos fazer pesquisa dos adultos que estão no projeto EJA para levantar perfil cognitivo delas, né? E aí eu te dou 1 milhão para você poder pagar os pesquisadores e ter ferramentas que você vai levar. Não temos, né? Então, vejo que mesmo na pesquisa, a gente, de novo, prejudica essa população que já foi prejudicada tantas vezes, né? E ela está sendo discriminada, mesmo quando alguém me falar, não, você não pode fazer essa pesquisa porque você vai frustrar esse aluno. É o mesmo preconceito, né? Porque quem falou isso acha que é uma criança que não pode ser frustrada, mas ele está sendo frustrado diariamente. Quando vai fazer entrevista de trabalho e é reprovado, ele está sendo frustrado. Quando ele não consegue pegar ônibus, ele está sendo frustrado, né? Então, a minha crítica nesse ponto ela é muito clara, né? Se a gente não abre espaço e não amplia essa voz, que a gente precisa olhar essa população de várias maneiras, considerando que a gente está olhando eles ainda de forma insuficiente e talvez errada ou inapropriada por usarmos testes e instrumentos que não foram calibrados para essa população, né? É uma crítica ou é uma atitude, acho que mais honesta possível, né? Bom, Camilo. Só para complementar ainda, na mesma linha também que eu vinha vindo, né, é que, quando eu falo essa questão do problema histórico, realmente mas a minha visão sempre essa questão dessa parte mais dos jovens e adultos, é que ele é um duplo problema. Então, assim, já temos um problema com as crianças, então, assim, o problema de leitura não é um problema exclusivo de adultos e idosos, as crianças também têm esse problema. Então, assim, é meio de se presumir que se você tem um problema crônico há muitos anos, né, no Brasil, né, essa faixa etária, essas crianças que tinham problema, sei lá, 40 anos atrás, 30 anos atrás, elas vão ficar mais velhas, elas não vão ficar crianças para sempre. Então, ela vai se tornar algum tipo de dificuldade depois. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um problema com essa questão de tentar identificar essas melhoras para as crianças, isso permanece por uma questão de lógica adultos, né, adultos e idosos. Aí, porque eu falei que é um duplo problema, porque aí quando entra na população idosa, entra tudo que você, ou né, mais velho, a escolaridade, entra o que você falou, aí entra um problema social. Então, aí fica um pouco mais complicado, porque você vai ter um problema social que você vai ter que combater, ao mesmo tempo que você vai estar tentando enfrentar um grande dificuldade que é essa parte da leitura, dessa parte mais cognitiva, ou dessa parte mais dependendo de cada situação. Então, se nós tivéssemos uma definição, que foi tudo que a Catarina falou, assim, especificamente para as crianças, tipo, muito claro o que você vai definir, o que são as habilidades que a gente está analisando, quais são as habilidades mais fortes e fracas, o que é o ideal para um pedagogo, né, já começar a observar desde a primeira série, ele se torna uma questão de lógica, porque, né, você vai observar isso primeira, segunda, terceira, até o colegial, né, e depois, quando sair, quando você for, né, for mais velho, que você tiver que reavaliar alguma coisa, você sabe quais são essas habilidades que você vai tentar ir atrás. Então, o problema é que isso, na verdade, não é tão comum nem nas crianças, né, todo o meu foco do meu mestrado e doutorado foi nessa questão da criança, e você vê que, e aí, todo esse contexto histórico que a gente tem, então, está crescendo um pouco mais, ainda bem, nessa questão das evidências de analisar quais são as habilidades e tal, não simplesmente ficar focando na ideia de leitura, né, que foi toda a crítica básica que a gente fez, foi mais ou menos essa, né, tipo, né, tem essa ideia de leitura, mas o que está por trás? Quando você vai para a criança, tem isso também. Então, é uma discussão muito parecida com um extremo agravante, né, da desigualdade social no Brasil, que prejudica a parte social, e aí é complicado, porque você vai ter ficado lidando com dois problemas ao mesmo tempo, né, é sempre mais difícil. Então, é sempre um desafio maior, na minha visão. E eu acho que, Camilo, eu acho que o perfil também da população adulta vai mudando, né? Porque acho que hoje ainda a gente tem muitos alunos no EJA que tem o perfil da Mariela, dos pais da Mariela, que são adultos que por vários motivos não foram para a escola, né? Não podiam estudar. Então, por exemplo, lá no EJA a gente tem muitas mulheres que são filhas mais velhas, até por isso eu perguntei para a Mariela da mãe dela,
e que a família não achou que a filha mais velha pode estudar, ela tinha que ajudar em casa e tinha que trabalhar. E são mulheres que tiveram próprias famílias, educaram seus filhos são crescidos, saíram, e agora elas estão falando, agora é minha vez, né, de me cuidar, é minha vez de ir para a escola e de aprender a ler e escrever. Mas esse perfil está mudando também, né, daqui a 10 anos, talvez a gente não terá mais esse perfil. E não são senhoras velhas, né? Assim, não são pessoas acima de 70 anos. São mulheres com 50 anos, se você pensar, são jovens, né? Muito jovens ainda. Ainda tem muitos anos de vida. Mas, sim, com a obrigatoriedade de ir para a escola, né? Então, temos muitos programas sociais que vinculam, inclusive, Bolsa Família à frequência na escola. Daqui a pouco, EJA vai receber, ou já está recebendo, outro perfil de adultos. São crianças que foram para a escola e, mesmo assim, falharam, né? Digo falharam, como se fosse culpa delas, mas claramente não é, né? O sistema falhou de ensinar essas crianças. Então, a questão vai mudando também, né? O perfil e funções cognitivas, o foco desse debate, também vai ser diferente, vai mudando. Por isso que eu disse que a dificuldade é sempre essa, né? Tipo, a gente fica sempre o duplo problema para lidar, né? Justamente essa questão. Mas realmente, se você pegar o perfil, ele é bem diferente, né? Antigamente, eu não sei se tão antigamente, né? Porque eu não sou tão velho, mas se eu viesse alguns comentários, assim, de algumas pessoas que falam assim, uma pessoa mais adolescente, fala, eu prefiro nem preciso me preocupar com a escola, tal, quando eu chegar com 18 anos, eu vou lá, eu posso ir pro EJA, aí em um ano, assim, eu me formo e consigo o diploma, então não preciso mais me preocupar. Eu lembro quando eu era adolescente, eu ouvi algumas pessoas falando isso, né, na época. Obviamente não eram todas as pessoas, né? Mas era um comentário que justamente toda essa estrutura era uma questão de, tipo, não, a escola aqui não vai fazer nada, depois eu só preciso ir atrás e correr. Só que isso era um erro, né? Porque você acaba perdendo todo o processo, depois tendo que correr atrás de prejuízos, isso não costuma ser uma boa ideia. Então, é mais uma coisa dentro do processo de coisa de cultura que a gente vai mudando e não tem essa ideia de que, tipo, nós precisamos de uma intervenção estruturada nas escolas, que elas sejam um ambiente adequado e tal, que é uma coisa que não é de agora, essa discussão, né? Mas, quando eu disse agora há pouco que parece que as coisas estão mudando nessa questão das evidências, é que agora parece que as coisas estão se encaixando, né? Nesse sentido, tipo, tem mais pesquisas, tem mais divulgação, os professores que estão saindo estão vindo mais nesse perfil de, tipo, vamos analisar o histórico, vamos ver o que a gente pode fazer, né, e tal. Então, pelo menos, essa parece o prognóstico. Agora, se isso vai acontecer ou não, ainda não tenho bola de cristal. Mas vamos, cada mais a ideia acho que dá desse tipo de reunião aqui, a gente tenta fazer a nossa parte, acho. Eu queria voltar ainda sobre um ponto do artigo que a Vanessa colocou e que acho que seria legal também ressaltar aqui. Em relação à leitura de palavras e pseudopalavras, esse artigo mostrou que os adultos têm uma leitura pior de pseudopalavras, palavras que não existem, né? E falou da rota fonológica. Alguém poderia relembrar como que é a questão da rota fonológica e por que é tão importante ter a avaliação de leitura de pseudopalavras e o que no dia a dia, talvez Vanessa puder falar um pouquinho, se observa quando se fala sobre a decodificação, né, de palavras e pseudopalavras. Acho que para começar, eu só queria dar um conceito, né, que é quando criança ou adulto aprende a ler, primeiro grande desafio é entender o que é o código alfabético, né, o que é como que funciona a leitura em si. Então, entender não é código, mas princípio alfabético. Então, entender de que cada letra representa um som e juntando esses sons, você consegue formar uma palavra. Para nós, como o Camilo comentou, é algo muito óbvio, mas não é para criança.
né? Não sei, adulto que já passou por algumas tentativas de alfabetização. Mas no final das contas, não tem como pular essa parte, né? Se o adulto, se a criança não entende que, na verdade, o que a cabeça dela faz, o que ela tem que fazer é transformar aquela parte visual, né, as letras em sons, ela não consegue adentrar para dentro da leitura, né? Se ela entende que funciona assim, né, convertendo essas formas, esses grafemas, em um som correto, ela consegue sair, né, e começar a ler. Mas ainda tem um grande desafio de aprender corretamente qual é o som que deve ser atribuído a cada grafema, né? Então, aí podemos então começar a falar sobre o que é então essa rota fonológica e qual é a outra rota e como que a questão dos sons se torna importante na alfabetização. Quem poderia comentar? Explicando. Precisamos amarrar essa ponta. Vai lá. Então, a gente tem, pela teoria, a gente tem duas principais rotas de leitura, né, que seria a rota fonológica e a rota lexical. A rota fonológica seria essa em que a gente faz a decodificação mesmo do grafema para o fonema, né? Então, você olhar aquela letra e saber que aquela letra tem um som, e quando você vai ler a palavra, você faz a transformação de todas aquelas letras em sons para tirar o som da palavra completa. E aí, já na rota lexical, a gente faz uma leitura da palavra mais como um todo, né? Então, você já conhece aquela palavra e você faz um reconhecimento. Então, seria aquilo que você bate o olho e você sabe o que está escrito, você acessa de uma forma mais direta o significado dessa palavra, né? E o que a gente vê muito com os alunos no EJA é que eles fazem essa tentativa da leitura direta, só que eles, aí, por eles não terem essa leitura fonológica já consolidada e não terem esse hábito de leitura também, né, eles não têm esse dicionário interno, né, de todas essas palavras. Então, eles veem o começo da palavra e eles tentam adivinhar qual é a palavra completa, só que eles acabam cometendo muitos erros, porque eles não conseguem fazer essa decodificação, né? E às vezes até conseguem, mas eles tentam ler a palavra de uma forma mais rápida, né? Eles têm muito essa expectativa, essa ansiedade de querer ler rápido, e nisso eles não fazem essa conversão do grafema para o fonema e acabam tentando adivinhar muitas palavras. Então, o que a gente vê é que eles veem a primeira sílaba e já tenta adivinhar o que é a palavra. Ou até mesmo, às vezes, quando eles estão tentando ler uma frase, então quando eles conseguem identificar o significado do começo da frase, eles já tentam adivinhar o final sem fazer essa decodificação, né? Então, sem transformar aqueles grafemas nos fonemas e fazer a leitura correta. Então, isso é, inclusive, uma coisa que a gente trabalha muito com eles e tem que tentar, de certa forma, inibir, porque na vida eles acabam tendo que usar essa estratégia. Então, eles não conseguem ler, eles vão tentar adivinhar o que está escrito ali, dentro do contexto, com as pistas que eles tiverem, eles vão tentando adivinhar o que está escrito para poder seguir a vida e realizar o que eles têm que realizar. Mas no processo de aprendizagem, isso acaba prejudicando, porque eles estão o tempo todo ali tentando adivinhar sem treinar essa decodificação. Então, esse erro nas pseudopalavras acaba acontecendo por conta disso, que quando você tem uma palavra com um significado, muitas vezes eles chutam, né, o significado, vê o começo, tenta adivinhar, e aí, por ser uma palavra real, eles vão nas palavras mais comuns e às vezes eles acabam acertando. E aí, nas pseudopalavras, eles não conseguem usar essa estratégia, né? Eles têm que realmente decodificar e fazer essa decodificação, letra por letra, fonema por fonema, para conseguir chegar na palavra, e aí eles não têm essa ajuda do contexto, né? Do vocabulário que eles já têm, e aí por isso eles acabam cometendo mais erros. Isso mesmo, maravilha. Então, na verdade, a gente vê um paradoxo quando se ensina adulto, né? Em vez de você trazer mais contexto para ele, a ideia é restringir contexto durante o treino de leitura, justamente para ele se ver obrigado a decodificar mais, adivinhar menos,
porque quando ele decodifica mais, ele treina mais aquela rota fonológica, ele da rota fonológica, quando a palavra é vista múltiplas vezes, ela passa para a rota lexical, ou seja, ela começa a se formar aquele banco interno que você falou, né, dicionário, e aí ele vai deixando de usar a rota fonológica para aquela palavra e vai usar a rota lexical, que é uma leitura mais rápida. Mas isso precisa tempo, isso precisa essa prática, né? Quanto mais ele adivinha, quanto mais ele tentar apressar a leitura, menos prática ele tem, mais ele se frustra, menos ele acredita que ele é capaz de ler, né? Então, são duas bolas de neve que a gente pode traçar aqui. Ou ele vai treinar cada vez mais, adivinhando menos, mas isso é trabalhoso, isso é paciência, isso é custoso, né? Ou ele vai adivinhar cada vez mais, se frustrando, treinando menos. E às vezes até as práticas pedagógicas menos eficientes, elas trazem esse recurso de adivinhar para o aluno como um recurso que poderia beneficiar, né? Na verdade, não beneficia. Na verdade, acaba prejudicando, né? Porque lança atenção para uma estratégia que realmente não é eficiente, que tira ele da decodificação, né? Que lança ele mais para adivinhação. E aí, o preço que é pago por isso, né? Gente, acho que tá bem discutido, pelo menos ao meu ver. Alguém tem mais algum comentário ou vamos finalizando? Só para complementar, né, foi mais ou menos isso que eu quis dizer quando aquela primeira fala, né, eu falei das crianças, né, se a gente tivesse isso muito claro desde sempre, esse próprio adulto que fica um pouco ansioso e frustrado, ele não ficaria tanto, né, porque ele sabe, eu sei o que eu tenho que fazer. De repente você pode escolher não fazer, porque, né, nós somos adultos, temos a opção de escolher, podemos optar não fazer alguma coisa, né. Eu usei o exemplo físico, né, então, o exemplo de uma coisa no adulto, mas se você, como você já tem esse monte de evidências, então você já sabe desde criança, desde adulto, desde adolescente, que é legal fazer exercícios físicos. Então você não precisa esperar chegar lá na frente para você entender que tem alguma questão, você começa desde antes. Então, para uma pessoa, assim, quando já é menor idade que um adulto consegue fazer, ou quando ela já começa a ficar adulta, ela já consegue tomar essas decisões porque ela entende. Mas ela sabe que o caminho é esse. Agora, esse que é o problema quando eu estava falando dessa questão das crianças. Como a gente não tem muito claro e tem essas diferenças de práticas, essas questões de adivinhação e um formato que não é tão eficiente, então esse adulto que se frequentou um pouco a escola, ele vai tentar resgatar um pouco do que ele teve lá, que não era muito claro para ele como era o método que fazer, porque se fosse, né, você faz o primeiro, o segundo e o terceiro passo, era só ele falar, beleza, não é muito bem, você me ajuda a lembrar qual é o primeiro, segundo, terceiro passo, eu sigo. Mas não é o que acontece, então você tem sempre esse descompasso, né? Mas quando eu trouxe essa reflexão da questão da criança, é justamente por isso, porque, né, é tudo um conjunto. Então, quando a gente começar a ter essas compreensões mais claras para todos esses segmentos, aí fica uma coisa uníssona em que você tem, né, uma coesão em que a gente consegue ajudar as crianças, os adultos, né, qualquer que seja, obviamente adaptados aos contextos sociais, claro, mas assim, pensando no ponto de vista de método, de estrutural, porque senão adianta eu ter boas práticas de tentativas aqui, e aí, de repente, lá no resto do Brasil não saber que isso existe, isso acaba não calhando com as políticas públicas que o Galilei falou, por exemplo. Camilo, acho que isso é um bom fechamento, mas eu acho que tem um pontinho ainda que para mim está muito solto. Eu acho que ver um aluno se frustrar é muito difícil para quem é pedagogo, né? A gente não quer ver ninguém se frustrar, o pai não quer ver seu filho se frustrar, mas acho que ambos, se eles entendem por que isso é importante ou por que faz parte desse caminhar, se eles entendem por quê, aí a gente consegue suportar essa frustração e ser o ponto de apoio, né? Então, só rapidamente, eu lembro, por exemplo, a Vanessa e o pessoal que está indo para o EJA, às vezes eles falam, olha, hoje aluno tal não conseguiu nada, parece que ele perdeu tudo que ele veio trabalhando nos últimos 6 meses. Isso é altamente frustrante para o próprio aluno, isso é altamente frustrante para quem está lá acompanhando ele nos 6 meses. Mas aí, se você, né, sabe por que isso aconteceu, por que ele hoje não desempenhou nada, não mostrou, parece que tudo, né, sumiu, você consegue ter paciência para aproximá-lo à aula, né,
e avaliar isso. Poxa, ainda está sem nada ou de repente voltou, né? Está recuperando e aí você consegue entender esse processo vai e vem. E o próprio aluno também, na próxima aluna, a aula, ele voltou e falou, olha, hoje eu consegui tudo, né? Vai lá e fala para o professor, olha, professor, viu? Hoje eu, né, não perdi tudo. Então, acho que é isso, né? Se a gente não tem medo, acho que estamos voltando um pouco até no começo, né, desse debate. Frustrar porque se avalia, frustrar no processo de ensino faz parte, mas a gente tem que tentar entender os processos por trás de tudo isso, né? Se a gente não tem medo de olhar o fenômeno e estudar ele e entender, e amarrar na teoria, porque teoria está aí para dar suporte para a gente, acho que a gente consegue caminhar, né? E os alunos percebem que eles estão caminhando, não é, Vanessa? Sim, é muito legal esse movimento deles, né, de reconhecimento mesmo das dificuldades que eles tinham, que vão mudando, né, então supera uma dificuldade e aparece outra, e de entender também por que que a gente faz determinada atividade com eles, então eles começam a fazer e eles ficam meio assim, para que que a gente está fazendo isso? E aí depois eles trazem, né, olha, aquilo que a gente estava fazendo realmente melhorou. Então, assim, essa observação, né, esse cuidado de entender realmente onde está a dificuldade, o que que a gente pode fazer para ajudar, e também explicar para eles por que que a gente está fazendo, né, essas tarefas é muito legal e tem resultados bem positivos. É isso aí. Gente, obrigada pelo debate, foi muito legal, muito, muito bom. Então, acho que esse é o último giro aqui aberto, não é? Esse quadrimestre. E aí a gente volta no último quadrimestre do ano com nova programação. Tá bom? Obrigada, Vanessa. Obrigada a todos que participaram. Parabéns, Vanessa. Obrigada, tchau. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde, tchau.